Olá, queridos e queridas. Bom dia para vocês todos. Boa tarde, boa noite, seja lá quando você estiver vendo esse vídeo. Como eu prometi para vocês, eu vou fazer a resolução dos exercícios que ficaram faltando lá, dos que eu tinha proposto para a gente fazer de estequiometria, tá? Então, ó, esse aqui a gente já resolveu na aula, né? E esse aqui também, que era sobre rendimento molar, até que eu falei sobre rendimento molar e rendimento em massa. E a gente viu que como a estequiometria não faz muita diferença, né? Como as relações superprofissionais não faz muita diferença. Então eu vou resolver os dois que ficaram faltando aqui, tá? Que é esse aqui do cinnamaldeído. Para o pessoal do terceiro já tá tendo as funções orgânicas, né? Lembra aqui, ó, tá o aldeído, cinnamaldeído. Eu vou ler aqui e vou resolver com vocês, tá bom? Então olha lá, vamos lá. O cinnamaldeído é um dos principais compostos que dão o sabor e o aroma da canela. Quando expostos ao ar, oxida conforme a relação a equação balanceada. Então, ó, lembra que eu falei para vocês, ó, esse dado é importante, porque ele já fala para a gente que essa reação está balanceada. A gente não precisa se preocupar. E aí, ó, a oxidação é a reação com oxigênio. O aldeído aqui vira um ácido carboxílico. A gente vai estudar esses tipos de reação lá no, no segundo bimestre, pessoal do terceiro ano, tá? Então, essa primeira parte. Então, tem a reação aqui, ele coloca uma amostra de 19,80 gramas desse composto foi exposta ao ar por 74 dias e depois pesada novamente, sendo que a massa final aumentou 1,20. A porcentagem desse composto que foi oxidado no período foi de. Então, ó, aqui ele já dá alguns dados importantes. A gente já tem, então, que a amostra tinha 19,80 gramas de cinnamaldeído. Essa é a amostra disso aqui, tá? Ó, cinnamaldeído. Isso ficou exposto. Essa massa que aumentou foi o oxigênio que reagiu, né? Vejam que só é o oxigênio que está entrando aqui. Então, essa é a massa de oxigênio que reagiu. Ele quer saber a porcentagem disso aqui que foi oxidada. Então, ó, vamos ver. A gente tem várias formas de fazer esse exercício, mas vamos seguir aquela dica que eu falei para vocês. Não sei se vocês lembram. Eu falei assim, ó, uma dica é sempre você utilizar as relações é, molares, né? Por exemplo, quando não tem nada na frente é 1, então eu tenho 1 mol de cinnamaldeído que reage com meio mol de oxigênio para formar 1 mol desse ácido aqui. Esse ácido carboxílico ele não deu o nome, né? Ácido cinamaldóico. Não sei o nome, tô inventando, tá, gente? Mas então, por que eu tô falando isso? Ele deu as massas molares, e se a gente sabe a relação molar, a gente sabe quanto de massa reage com quanto de massa. Ó, por exemplo, que eu falei, né? Essa relação aqui tem uma proporção de 1 para meio para 1. Então, 1 mol de cinnamaldeído reage com meio mol de oxigênio. Por que eu estou vendo o oxigênio cinnamaldeído? Porque ele quer saber quanto de cinnamaldeído foi oxidado, né? Quanto que reagiu, e ele deu a massa que aumentou. Essa massa que aumentou foi o oxigênio que reagiu. Então, se eu sei essas proporções, né? Ó, por exemplo, eu sei que 1 mol de cinnamaldeído são 132 gramas, né? Ó, 132 gramas por mol, ele está colocando aqui. E eu sei que ele reage com meio mol de oxigênio. 1 mol de oxigênio é 32. Só que eu estou falando de meio, então vamos multiplicar por meio, tá? Que vai dar 16. Então eu sei que a relação entre a massa do cinnamaldeído e a do oxigênio é essa. Agora basta eu usar aqui a massa de oxigênio que reagiu, que eu tenho aqui. Esse aumento da massa é só oxigênio. Vejam que ele só reage com oxigênio, né? Então esse produto, a estrutura até é toda igual, né? Ó. O que acontece é que aumenta o oxigênio aqui. Então, essa massa de oxigênio que reagiu vai oxidar uma massa X de cinnamaldeído, que eu não sei qual é. Quando eu souber isso, eu tenho o quantos por cento eu tinha, o 100% da amostra, né? E vou descobrir quanto isso vale em porcentagem, já que o que ele quer é a porcentagem do cinnamaldeído que foi
oxidada. Por isso que eu estou fazendo a relação entre cinnamaldeído e oxigênio, porque é as massas que eu tenho e o que ele quer saber, né? A porcentagem de cinnamaldeído que reagiu, tá? Então vamos lá. Vou resolver aqui a conta, né? Ó. Vai ficar meio vezes 32 vezes a massa, multipliquei em cruz, tá? Que é igual a 132 vezes 1,2, que foi a massa que aumentou, 1,20, né? Usando algarismos significativos aí. Depois vocês vão aprender isso, quem for fazer algum curso de exatas aí no ensino superior, né? Então, ó, tô aqui. Eu gosto de simplificando, eu gosto de deixar os números no final, porque aí eu vou simplificando, tá? Aí vai de gosto de cada um. Mas, ó, 132 vezes 1,2 dividido por meio vezes 32 dá 16. Esses dois aqui, ó, eles são múltiplos de 4, né? Ó, eu consigo dividir isso por 4, dividir isso por 4. Então, vai ficar 132 vezes 0,3 por 4, né? Que eu simplifiquei, ó, dividir isso por 4 e dividir isso por 4. Eu gosto de ir fazendo essas simplificações porque depois no final eu vou ficando com contas mais simples, tá vendo? Por exemplo, 132 dividido por 4, eu acho que já dá um número exato, né? Vai dar 33, né? Então, olha só como fica mais fácil. 33 vezes 0,3. Olha como a minha conta já ficou muito mais simples, né? Do que toda essa conta. Por isso que eu gosto de deixar os valores e vou simplificando. Aqui eu dividi isso, 132 por 4, tá, gente? Vai dar 33. Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Tem a virgulinha ali. Aqui tá a massa, olha só. Essa é a massa. O que é esse valor, né? Então, ó, lembra que eu falei para vocês? Sempre a unidade de medida está embaixo da unidade de medida igual. Aqui a gente está falando de gás oxigênio. Então, é a massa de gás oxigênio, massa de gás oxigênio. Aqui, massa de cinnamaldeído. Aqui também é a massa de cinnamaldeído que reagiu no caso. Tá? Então, não é isso que ele quer. Ele quer a porcentagem que reagiu. Vejam que aqui você pode fazer de duas formas. Você pode pensar, eu tinha isso aqui de massa inicial de cinnamaldeído, né? Eu juro que tá escrito cinnamaldeído ali, gente. É que ficou parecendo um M, né? É 100% da minha amostra isso, né? Agora, se eu quiser saber quanto é 9,9, eu faço X para saber a porcentagem, né? Ou põe aqui esse valor, essa incógnita que eu tinha colocado. E aí, você pode usar um raciocínio lógico também, gente, que é bem fácil, bem rápido, né? Pensa, ó, aqui é quase 20, aqui é quase 10, ou seja, quase 50%, né? Você já poderia sinalizar aqui que foi 50% da amostra. Agora, se você quer fazer os cálculos sem problema, né? Vai lá, 19,80 vezes x, multiplicando em cruz, né? 9,9 vezes 100 que eu já vou fazer, tá? A conta. 990. X é igual a 990 dividido por... Aí aqui já não tem como muito simplificar as contas, tá, gente? Desculpa, 19,80. Isso vai dar aproximadamente 50%. Só fazer a conta aí que vocês vão ver. Acredite. Tá bom? Então era esse o exercício. A dica aqui era só mostrar que já tem exercícios que vão de indicar para você balanceado e que é, você pode sempre se basear nas relações estequiométricas de mol, porque elas são as proporções iniciais mais fáceis de você visualizar e que vão te guiar melhor no exercício, tá bom? Então era essa a ideia nesse exercício aí. Vou pro próximo. Esse aqui é o último, que é aquele que eu falei pra vocês, da ideia do supermercado, de você ir comprar papel higiênico, né? E caramba, mas quanto que é o rolo? Quanto que eu tô comprando por metro? Quantos metros tem, né? Então vocês vão ver que esse exercício é mais ou menos isso. Vai ser um exercício da Unicamp, né?
para o vestibular desse ano, da entrada do ingresso esse ano, né? E é bem interessante, ó. Vou ler aqui, ó. É comum encontrarmos nos supermercados produtos semelhantes em suas finalidades, porém em quantidades, concentrações de ingredientes e preços bem variados, que é o que eu falei lá no caso do papel higiênico. Imagine 3 produtos com propriedades desinfetantes com o mesmo princípio ativo. Os produtos têm as seguintes características. Então, ó, vejam que eles vão dar os dados de cada produto, A, B, C, né? Produto A é 0,45% massa do princípio ativo e contém 1 litro. O valor é de 11,90 centavos. O produto B tem 0,17% massa, então quando ele põe massa é a relação em massa. Quanto daquela massa, qual a porcentagem daquela massa que é o princípio ativo, tá, gente? Contém meio litro, valor 2,49. Produto C, 0,33% massa do princípio ativo, contém 2 litros e o valor é 5,19. Então, quantidades diferentes, né, porcentagens diferentes de princípio ativo, quantidades diferentes que são comercializadas em volume e preços diferentes, né? Então, é difícil fazer essa conta, assim, não é trivial, né? Para você fazer assim todo lá no supermercado. Então, é legal, leva uma calculadora, pega a calculadora do celular lá, né? Fica mais fácil. Os produtos que oferecem a melhor relação custo-benefício seria em ordem crescente. Então a gente vai fazer o que o exercício quer que a gente coloque em questão de custo-benefício, ou seja, qual vai ser mais barato, né? Em ordem crescente, então do mais barato para o mais caro. Para eu fazer isso, para eu analisar um por um, eu vou ter que pensar quanto princípio ativo tem, qual o volume, tá? E analisar com o valor. Então, ó, eu vou começar pelo produto A. E uma coisa importante desse exercício que ele não fala, mas a gente tem que considerar para fazer é o seguinte: ele fala das relações massa, mas ele dá o volume do produto, vejam. E aí, quando for assim, e não tiver como nenhum dado, geralmente tem dados, tá? Esse exercício é um pouco falho só nesse ponto. Você vai considerar que a densidade dessa solução, dessa substância, é de 1 grama por ml, que é mais ou menos a densidade da água, tá? A densidade da água é 1 grama por ml. Ou então, como está em litro aqui, né? Você pode pensar que é 1 quilograma por litro também, tá? É a mesma coisa, mesma unidade de medida, tá? Eu só multipliquei por 1000 cada um das unidades. Miligrama, um valor 1000 vezes maior é quilograma. ml, mililitro, um valor 1000 vezes maior é litro, tá? Então, só transformei, mas é a mesma coisa. Então, a gente vai considerar a densidade dessa solução de 1 kg por litro. Por quê? Porque aí agora eu tenho as massas disso aqui e eu posso transformar essas quantidades em massa, tá? E aí como eu vou fazer isso? Eu posso fazer em 2 etapas, mas eu geralmente gosto de pular uma etapa que é pensar já nas quantidades que você está trabalhando, porque fica mais rápido o exercício, né? Quer ver? Ó, eu vou tentar exemplificar isso para vocês, né? Então aqui, ó, esse aqui no produto A, que é o que eu ia começar, ele é comercializado em 1 litro. E aí agora que a gente vai usar a densidade. Por quê? Densidade é igual a massa sobre o volume. O volume que ele é comercializado é 1 litro, a densidade é 1 litro. Então a massa que ele está sendo comercializado aqui vai ser 1 quilograma, tá? Ou 1000 gramas. Tá? Quem não entendeu aqui o que eu fiz, eu peguei, transformei esse volume do produto em massa, já que a relação é massa-massa, tá? Então é importante que a gente saiba isso, tá? Que a relação é massa-massa. E aí, a gente vai fazer a proporção para saber o quanto em gramas tem em um litro desse produto aqui, né? Porque ele está falando 0,45% dessa massa é, é princípio ativo, tá? Então, ó, eu sei que eu teria 0,45 gramas, né? Num produto de 100 gramas, já que é 0,45%. Só que eu tenho um produto de 1000 gramas aqui,
Isso aqui não precisa nem fazer se você consegue ver as proporções, tá? É um valor bem. É uma relação bem simples, né? Então, essa é a massa do princípio ativo. Vou pôr aqui PA, princípio ativo, massa do princípio ativo. E aqui a porcentagem, né? Então, já que é 0,45%, eu teria em 100 gramas de produto, eu teria 0,45 do princípio ativo. Só que eu tenho 1000 gramas do produto, né? Que é isso que eu tô vendo aqui, ó. Então, eu vou ter um valor um pouquinho maior. Vou ter 4,5 gramas do princípio ativo, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu sei a massa que tem no produto. Agora eu tenho que fazer a relação com o preço, tá? Que é o custo-benefício. O custo-benefício, ele é calculado pela quantidade que você consegue comprar, né? O quanto você gasta para comprar aquela grama. Que é geralmente quando você vai pesar alguma coisa, né? Em loja de grãos e na padaria, você tem lá quanto custa a massa, né? Quanto vale o grama. Então aqui a gente está vendo mais ou menos isso no custo-benefício. A gente está calculando quanto vale o grama. Como é que a gente vai fazer isso? Pega o valor do preço, né? Ó, 11,59 reais dividido pela massa, 4,5, tá? Que é a grama. Quanto eu gastei para comprar esse tanto de gramas. Aí aqui eu vou ter quanto vale a grama, em reais a grama. Isso vai dar 2,44 reais para cada grama, tá? Então, 1 grama custa isso se você comprar o produto A. Eu coloquei aqui, né? Produto A. O produto B. O produto B, vamos fazer o mesmo esquema, ó. Mas aqui já muda um pouquinho porque ele vem de meio litro só. Então, ó, a densidade também estamos considerando 1, tá? E aí, só que agora, ó, a densidade é 1, só que o volume é meio. Então, usando lá na fórmula, né, da densidade, a gente vai ter que a massa aqui vendida é de meio quilo ou 500 miligramas, tá? Aí a gente precisa saber quanto que tem de princípio ativo nesse produto. Eu sei que é 0,17%, ou seja, a massa de princípio ativo no produto B é de 0,17 gramas para cada 100 gramas que ele vender. Só que eu compro uma amostra não de 100 gramas, eu compro uma de 500 gramas, tá? Então, aqui vai ter a massa que eu quero achar. Fazendo a conta aí, multiplicando em cruz, né? Eu já vou pular uma etapa aqui, tá, gente? Por causa do espaço. Seria 100 vezes m, o 100 que está aqui eu vou passar dividindo para lá, tá? E aí corta, corta, e aí eu tenho 0,17 vezes 5, que vai dar 35, vão 3, 8, 0,85? Exatamente, 0,85 gramas do princípio ativo. Então agora eu já tenho quanto custa, qual é a massa que vem de princípio ativo no produto. Com a massa de princípio ativo que vem no produto, eu vou pegar o preço e dividir e fazer o custo-benefício igual eu fiz no outro, tá? Então agora a gente está calculando custo-benefício. Esse é um problema mais de matemática do que de química, né, gente? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, ó, eu tenho o preço, se pagou R$ 2,49, tá? Reais, para comprar 0,85 gramas. Isso vai dar aproximadamente 2,93 reais para cada grama que você comprar desse produto B. Então, ó, vejam que o produto B já é mais caro que o produto A, né? No quesito do princípio ativo que você está comprando, né? Ó, aqui é o A, aqui é o B. E aí vamos fazer para o produto C a mesma coisa. Produto C, o último que falta, né? O produto C só ele vem de 2 litros, né? Então,
pela densidade lá, a gente vai ter que são 2 quilogramas, né? Densidade é 1, massa é o que eu quero saber, o volume é 2. Gente, sempre que a densidade for 1, no caso a massa e o volume vão ser iguais, tá? É só você pensar, densidade igual, D igual a M sobre V. Se D vale 1, V vezes 1 é V, então M é sempre igual a V. Tá? Então, o que eu tô falando é, se isso vale 1, M é sempre igual a V, porque 1 vezes V é V, e aí vai ficar V igual a M, tá? Mas eu tô fazendo aqui só para pelo lúdico. Então eu tenho 2 quilogramas desse produto, quer dizer, 2 quilogramas do princípio ativo nesse produto aí, né? Que foi comprado, esse aqui, que é 2.000 gramas, mesma coisa. E aí agora eu vou fazer igualzinho os demais. Aqui, gente, essa primeira regra de 3 que eu faço é por causa da proporção. Eu sei que 0 é 0,33%, né? Você pode pegar 0,33% e multiplicar pelo valor que vai dar na mesma, mas eu prefiro fazer assim pelo raciocínio, tá? Eu sei que eu vou ter, em 100 gramas eu tenho 0,33, só que o meu produto não vende em 100 gramas, ele vende em 2.000 gramas. E aí eu vou ter uma massa que eu não sei, tá? Resolvendo isso aqui, vou pular de novo a etapa, tá? Só para ficar mais fácil aqui o meu espacinho, né? 0,33 vezes 2.000 dividido por 100, tá? O 100 que estava multiplicando passou dividindo, corto isso aqui, vai ficar 6,6, né? 6,6 gramas do princípio ativo. É isso mesmo? É. Tô vendo na minha colinha aqui que eu resolvi. Essa é a massa de princípio ativo que você consegue comprar com esse valor. Se eu quiser saber o custo-benefício, eu faço um valor dividido pelo outro, tá? Então eu faço o quanto eu gastei para comprar isso e quanto de princípio ativo eu consegui comprar, tá? Eu vou ter aí um valor de 0,78 reais para cada grama desse produto. Esse é o C. C, B. Vejam que na questão de princípio ativo... Ai, perdão, gente, errei aqui. O B é aqui, né? Na questão de princípio ativo, o C vale muito mais, né? E geralmente é isso que acontece quando você tem lá no supermercado aqueles pacotes econômicos que eles falam, né? Você compra muito mais para pagar menos, né? Então você se compromete a gastar mais para comprar, você se compromete em comprar mais do produto, mas em contrapartida eles te dão um desconto aí, que é o que mais ou menos que aconteceu aqui, né? Você comprou 2 litros, você pagou mais barato. Então o C, ele quer a ordem crescente, né? O C é o mais barato, é o que vale mais a pena, é o que é a melhor relação custo-benefício. Isso aqui, gente, é uma relação simplificada, tá? A gente só tá pensando aqui em dinheiro, mas é diferente do que a Globo News parece colocar, né? Eu brinco que a Globo News só fala de o que é bom o que é bom pro planeta é só economia, né? Mas diferente do que a gente está pensando da economia, é importantíssimo que vocês problematizem quando vocês forem comprar alguma coisa, não só a questão do custo-benefício, mas de como aquilo é produzido, né? Por exemplo, se tem teste em animal, se usa madeira de floresta reflorestada, né? Floresta reflorestada. Se usa madeira reflorestada, de área reflorestada, né? Se não desmata. Todas essas questões éticas e socioculturais também são importantes quando você está comprando produto. Mas, pensando só no preço, como o exercício aqui está simplificando para a gente, o melhor produto custo-benefício seria o C, tá? E aí depois temos o A, é mais barato que o B, né? O B não vale mesmo a pena, né? Você compra menos e ainda paga mais. Então, ficaria essa ordem.
ficaria a alternativa B. Tá bom, gente? Mas era isso, espero que tenha ajudado vocês. Como eu disse, essa semana a gente não tem a reunião, porque infelizmente eu vou ter o meu curso, ou felizmente também, né? Também tô aprendendo aí. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo pra vocês, boa semana, bons estudos, força aí, meus queridos e queridas. Até mais.